E para a gente analisar esse primeiro dia de julgamento, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da 98 News, no Deadline, o advogado criminalista Eduardo Milhomens. Doutor Eduardo, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Doutor Eduardo, essas estratégias jurídicas da defesa, que a defesa usa para tentar derrubar as acusações, começam falando principalmente sobre as contradições do depoimento de Mauro Cid, contradições essas que foram assunto nesse primeiro dia, nessas primeiras considerações que foram feitas tanto pelo procurador Paulo Gonet quanto pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo. Essas contradições podem enfraquecer o caso? A questão da delação do Mauro Cid, a gente sempre tem que lembrar, e toda hora o Supremo Tribunal Federal já fez essa indagação por várias vezes, é que as delações premiadas elas não têm a possibilidade de sozinhas condenar ninguém. Isso é um objeto da lei que proíbe que isso aconteça. As indagações da defesa são de caráter meramente processual. A gente fala que é uma defesa processual, para demonstrar que essa delação ela não é válida. Ela deve ser, a forma em que ela foi feita, ela não pode ser convalidada ali, e aí isso acarretaria na nulidade de todas as provas que adivinham dela, as indicações dessa prova. Essa é uma das teses processuais que a gente fala de algumas defesas. Nem todas elas usaram isso. Cabe ao advogado do Mauro Cid defender a delação. Por quê? Porque se corromper essa delação, se ela for anulada, efetivamente o contrato não existe mais e ele pode ser denunciado e aí o Ministério Público vai tomar as providências, ele não vai ter mais o acordo vai estar desfeito. E a gente tem que lembrar que o foco da delação nem são as contradições. Por quê? Como ela não tem um condão de efetivamente levar a uma condenação, ela não pode sozinha levar uma condenação, mas se caso comprove que houve um vício de consentimento nesse contrato, no caso que as defesas vêm alegando que houve coação do Mauro Cid para ele delatar, e aí sim a gente tem um problema nessa delação, que ela pode ser anulada e a partir daí há um efeito em cadeia de tudo aquilo que ele indicou e trouxe para o processo dessa delação. Muito difícil provar esse tipo de tese, não? Que ele foi coagido, se ele próprio não disser que foi? É difícil porque a delação premiada ela é feita sempre com a presença de um advogado, que no caso é um advogado renomado, um advogado reconhecido, né? E a gente tem esse tipo de problemática que deve ser visto. Não é a primeira vez que a gente discute isso. Lá na Operação Lava Jato foi discutido isso também, a questão da prisão, e até houve um projeto de lei para que não aceitasse a delação daqueles que estivessem presos, que acaba sendo um tipo de coação legal, né? É uma discussão que está sendo travada no Congresso Nacional. Mas, realmente, é muito difícil porque ela se adentra dentro de um elemento onde vai ter um procurador da República, um advogado de defesa e um juiz. Você ser coagido dentro dessa estrutura é mais complicado do que efetivamente numa delegacia sozinho, só você e o delegado de polícia. Nós estamos vivendo, doutor, um momento histórico, né, em que um ex-presidente sentado no banco dos réus, na verdade ele não está lá presencialmente, mas está ali como réu nesse julgamento. São muitos dias pela frente, a gente tem acompanhado aí a construção de todas as narrativas, mas se de fato o Bolsonaro for condenado, como que é o procedimento para a execução da pena e até que ponto ele pode recorrer? Essa vai ser a grande questão que eu acredito que o mundo jurídico está esperando nesse momento. Igual você falou, é um julgamento único. Talvez a gente pode ser o único da nossa história. Não relevante por causa do STF estar julgando, mas pelos fatos que ele está julgando, que são fatos de uma complexidade tremenda, que são os crimes que eles estão imputando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente está esperando é que, se vai haver algum tipo de voto contraditório, e esse voto contraditório, dentro do Código de Processo Penal, pode ser
levantada a tese de uns embargos de divergência, ou seja, a gente pode levar isso para o plenário para decidir realmente se aquele voto não pode ter outros votos ali dentro do Supremo Tribunal Federal que possam vir ao acordo dos advogados. Lembrando sempre que no direito processual penal, o único que tem direito à divergência, ao embargo de divergência, é a defesa. O Ministério Público não tem. Então, se nesse primeiro julgamento, que vão votar 5 ministros, se houver um 3-2, um 4-1, com certeza vai ser levantada a tese de um embargo de divergência para que isso suba para o pleno, para que os outros 6 ministros, eles decidam realmente qual voto que vai prevalecer. Se são aqueles 2 minoritários ou os 3 majoritários. Doutor, essa ausência de Bolsonaro no primeiro dia de julgamentos pode interferir de alguma forma no andamento no julgamento em si da ação penal? Esse julgamento no STF das ações originárias, ele é um pouco diferente do julgamento que a gente tem normalmente na primeira instância. O Bolsonaro, e deve ser assim, ele pode estar presente em todo o julgamento. É dele essa possibilidade. Mas ali, efetivamente, a gente já chegou nas pré-liberações finais. Ou seja, a definição final, já foram apresentadas as alegações finais. Ali é mais a técnica, ele não fala mais, ele foi o último a falar no seu interrogatório. Depois de todo mundo falar, ele fala por último. E ali quem é realmente o protagonista é a defesa técnica, são os advogados. Não há nenhum tipo de prejuízo caso ele não esteja ali. Porque efetivamente ele não pode fazer, não cabe a ele indagar ou se direcionar aos ministros do Supremo Tribunal Federal naquele momento. Entre as pessoas que estão sendo julgadas, né, entre os réus, nós temos generais, né, e ex-ministros, pessoas importantes, e cada uma ali com uma implicação legal diferente. Outros militares também. Exatamente, nesse caso, outros militares. Nesse caso, pode gerar algum tipo de consequência nas Forças Armadas? O que a legislação diz? Qualquer crime cuja pena ultrapasse 4 anos, há automática perda do cargo, da função. Isso é uma definição do próprio Código Penal, a perda do cargo e da função. Para os generais, a nossa Constituição exige que o Tribunal Superior Militar, que o STM, o Superior Tribunal Militar, ele faça um procedimento administrativo, não é automático. A gente vai ter uma discussão, porque o que a gente normalmente tem não é o STF julgando, que é a nossa Corte Superior. O STM ele está abaixo do STF em termos de hierarquia, até porque cada um julga matérias diferentes, mas o STF é a Corte Superior do nosso sistema judiciário como um todo. E aí eu quero ver também, vai ser uma novidade que a gente vai ter, lembrando que o nosso Código de Processo Penal é de 1941, a nossa lei dos tribunais superiores, ela também não é muito nova, ela é de 94, 95, a 8.038, e aí a gente vai ter que ver como eles vão estabelecer essas questões. O próprio STF vai ter que decidir sobre isso, se vai precisar necessariamente que o STM ele valide essa perda do cargo do general através de um procedimento administrativo ali. A patente do Bolsonaro, por exemplo, se ele for condenado, ele perde automaticamente? Como que funciona? Também o capitão tem essa questão. Apesar dele já estar reformado, eu não sei se isso vai valer porque ele não estava ali, e no caso, o último adjetivo que a gente pode dar a ele é ex-presidente. Ele chegou ao cargo maior do executivo do nosso país. Eu acredito que ele não deva perder o cargo, até porque não existe mais aquele cargo. Mas os generais que estão na ativa, sim, esses vão ter que... Eles têm essa possibilidade de ser da perda do cargo. E no caso do Mauro Cid especificamente, que é tenente-coronel, ele pediu, segundo informações divulgadas hoje, ele pediu o afastamento, a exoneração, né, do Exército, no caso. Acho que ele foi para a reserva, não foi? Ele fez esse pedido cerca de um mês atrás, no dia 4 de agosto, segundo informações que estão aqui no site da CNN. Ele não tem ainda 35 anos de carreira, então ele não poderia ter essa
reforma compulsória, Isso. mas ele solicitou que fosse, dizendo que não tem condições, não tinha condições psicológicas de voltar ao Exército depois do julgamento, sendo condenado ou não. O ministro Alexandre de Moraes usou uma expressão, fishing expedition. O que essa expressão significa, doutor? Pescaria probatória. É uma discussão que a gente vai ter no direito penal e no direito processual penal, é quando você não tem uma prova de um crime, mas você efetivamente alarga o âmbito da sua investigação para achar outros crimes. Então é uma pescaria probatória. Você joga a varinha lá e fica esperando achar alguma coisa. É uma prática vedada, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. O STJ e o STF vêm dando diversas decisões nesse sentido. Por exemplo, você está querendo investigar uma pessoa por organização criminosa. Sim. Mas essa pessoa está fazendo uma fraude fiscal em outro canto ali. E aí você tem a possibilidade de descobrir isso sem querer, que é um encontro fortuito de prova, e isso não é fish expedition. Ou você acredita que tem mais coisa, não achou nada daquilo, e você alarga o conteúdo da prova. Como normalmente se faz isso? Através de novas quebras de sigilo bancário, outras provas nada vinculadas àquele fato que está ali. Eu me lembro que, recentemente, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo, logo depois que o Jair Bolsonaro teve o celular apreendido, criticando esta prática. No vídeo, lá nos Estados Unidos, ele fala que eles apreenderam o celular dele justamente para fazer essa pesca de informações, né? Então, nesse caso, é isso que aconteceu. Claro que essa apreensão aconteceu fora deste caso que nós estamos falando aqui, não é desse julgamento, é do caso lá da coação relativo a outro processo, né? Então, é um exemplo desse termo jurídico? Nós temos que ver, a fish expedition sempre acontece com a decisão judicial. A decisão judicial ela tem que estar muito bem fundamentada do porquê que eles foram buscar aquele celular. E dentro do porquê daquele celular deve existir uma razão e um motivo ponderado em cima da investigação que já existe. Se houver uma ponderação, uma razão para aquele motivo que está ali, não trata de fish expedition. Se é uma busca simplesmente para efetivamente ver o que mais tem, né? Vamos ver o que tem mais aí. Aí é o fish expedition. Mas nesse caso específico, doutor, a gente está conversando com o doutor Eduardo, o seu sobrenome se pronuncia Milhomens, né? Milhomens. Eu pronunciei errado. Mas o Lucas Sávio chamou a atenção aqui. Eu já tinha feito isso quando a gente participou do Talks um tempo atrás. O senhor desculpa, viu? Os dois estão certos. Mas então, o que eu estava perguntando... Do Fish Expedition. Do Fish Expedition. Nesse caso específico, você vai ao celular, você apreende o celular com uma finalidade específica. E às vezes você não encontra o que você esperava ou que está fundamentado no pedido judicial, mas você encontra outras provas sobre outros crimes. Teoricamente, poderia ser enquadrado como fishing expedition. Mas se isso foi fundamentado no pedido, essas provas podem ser usadas para outra investigação? Na verdade, abrir outra investigação? O que a gente sempre abarca nisso, como a doutrina vem falando, como que a gente define isso? O mandado de busca, apreensão, a quebra de sigilo bancário, ela tem que ser efetivamente o mais indicada, formada para saber o que você vai buscar lá. Então, algumas decisões são assim, olha, a busca apreensão, vai lá e busca qualquer prática de crime e tal. Aí é o fish expedition. É muito amplo, né? Muito amplo. Agora, se você fala assim, olha, vai lá no celular do dia tal ao dia tal e busque tal situação. Então a gente vai quebrar, você vai poder analisar daqui até esse período. Sim. E esse período, se você não encontrou nada, não vai no resto não, porque você não tem autorização, a polícia não tem autorização. Entendi. Então, o que vale realmente é uma decisão bem fundamentada para evitar o fish expedition. Muito bem. O Alexandre de Moraes ele disse que não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal pesca probatória. Só para ficar claro aqui que ele citou essa expressão, fishing expedition, para dizer que não houve isso. Citou mais de uma vez, inclusive, nas considerações iniciais dele. Aí ele diz que todos os elementos e provas presentes nos autos foram obtidos de forma lícita
Isso, aspas, do Alexandre de Moraes, só para ficar claro, gente. Nós conversamos... Eu só queria que ele desse um panorama agora para os próximos dias, para a gente Sim. encerrar esse assunto. O que vem agora daqui para frente, né? Nós vamos terminar as falas dos advogados, onde eles vão fazer a defesa oral, cada um por 1 hora, e posteriormente deve ter um hiato, e aí começam a votação. A decisão é colegiada, mas cada ministro vota individualmente. Sim. Sempre começando pelo relator. O relator já leu o relatório e a partir daí a gente vai ter os votos. Todos os votos vão ter que abarcar tudo que a defesa falou. Relator vota também? Vota. Vota também. Ele é o primeiro a votar. Mas o que ele falou hoje já é considerado voto, não? Já né? é o relatório Já do é voto. considerado voto? Eu acho muito interessante porque nos tribunais inferiores o relatório é lido junto com o voto. E no STF o relatório é lido antes. Eu acho interessante até porque os advogados têm mais chance de saber o que vem por ali. Porque o relatório... Tem risco disso significar de alguma forma uma influência no voto dos outros ministros? Mas eles já vão ouvir o relatório. De qualquer forma. Né? De qualquer forma, eles vão ouvir. E a influência, ela é necessária. A gente está em um julgamento colegiado. A decisão é colegiada. Os ministros vão discutir. E como quem já viu no TV Justiça as decisões do STF, existe divergência, existe briga, né? Vai ter tudo aquilo ali dentro desse embate e no final a gente vai ter um acórdão. E esse acórdão vai ter tudo definido. Olha, por 3-2 se aceitou isso, por unanimidade se aceitou isso. Essa nulidade aqui, o Alexandre de Moraes já deu uma indicação que ele não está acatando nenhum dos pedidos da defesa. Os outros ministros falou, não, peraí, nesse ponto aqui eu estou divergindo. Então vai ser muito complexo esse voto. É um voto que a gente tem diversas defesas, nós temos defesas processuais, defesas de mérito, pode haver absolvição em um crime, pode haver condenação em outro, por votações díspares, diferentes. E isso tudo vai acatar o quê? Lógico que vai haver uma indagação. Se, por exemplo, tiver um 3-2 em qualquer coisa, eu acredito que vai ter, a divergência vai subir para o pleno. Porque 3-2 é uma votação muito apertada. Muito apertada, e aí vai para o pleno e todos os ministros... Em tese, aí avaliam e votam. Avaliam e votam. E nessa questão, a grande pergunta acredito que todos nós estejamos aí. Se houver condenação, quando que eles vão ser presos? Dentro da jurisprudência do STF, quando acabar todos os recursos. Entendido. Que hoje a gente tem.